Na década de 1990, a cultura pop mudou para sempre. As televisões foram tomadas pelos mutantes, uma nova raça dotada de poderes extraordinários. Apelidado de Filhos do Átomo, esse grupo de heróis salvou o mundo um episódio por vez até o fim da série. Mas agora está de volta. Para resgatar essa época gloriosa, chegou a hora de afiar as garras, ligar a sala de perigo e reencontrar os X-Men. Você está na TV Colossus. Sejam muito bem-vindos à TV Colossus, o seu podcast sobre a série clássica dos X-Men, aquela lançada nos anos 90. E hoje a gente chega a um episódio que mostra que os X-Men eles não conseguem ficar longe de ilhas. Eu sou o Gabriel Ávila e eu também abriria a mão de tudo que eu tenho se me oferecessem a cura, mas a cura da calvície. Eu sou o Nico Garofalo e o meu primeiro beijo também me deixou em coma, muito chocado. Até porque ele aconteceu, né? Isso é muito chocante. Tem essa. E por hoje somos só nós dois mesmo, nosso queridíssimo Thiago Lins. O nosso Carcaju está em uma missão solo, porque como vocês ouviram aqui em episódios anteriores, o Wolverine faz isso, então é óbvio que a nossa versão do Logan faria também. Mas deixar já aqui um beijo, um abraço para o Thiago em suas missões geladas por aí. Torcer para que o Dente de Sabre não exploda nada onde ele tá e convidar você, ouvinte, queridíssimo ouvinte, a fazer o mesmo. Deixa aqui nos comentários, seja no Spotify, no YouTube, nas nossas redes sociais. Manda um abraço pro Thiago aí, porque em breve ele tá de volta. Deixa aí, #VoltaTibs, que estamos todos com saudades. E grande abraço, Tibs. Bom, vamos lá. Começando aqui a cura, né? Esse episódio aqui que, como o nome diz, né? Ele vai envolver um pouco essa questão de a procura por uma cura das mutações e tudo mais. Só que a gente não começa nem com os X-Men, nem com o vilão da vez, mas sim com um mutante que a gente ainda não conhece, que é o Anjo. Né, mostra que ele tá num date ali com uma mina. E é muito engraçado que como o episódio tem 20 minutos, ele tem que já começar a contar a história, esse diálogo deles é uma super exposição, assim. Eles estão num date super romântico, na beira da lareira, assim. E a mina... Então, fiquei sabendo que você emprega um cientista maluco. Eu adoro que esse é o papo do date, assim, tipo, você imagina no Tinder se isso acontece, a primeira mensagem que você recebe é: oi, gato, fiquei sabendo que você está empregando um cientista maluco. É, tá ligado? Tipo, interesses. Ah, futebol, desenho animado, cientistas malucos, tá ligado? E aí o nosso queridíssimo Anjo fala que não é um cientista maluco nem nada, que é um geneticista renomado chamado Gottfried Adler, que tá na Escócia fazendo uma pesquisa. E aí, antes mesmo da gente começar o episódio, a gente já liga uma coisa na outra, porque nos episódios anteriores, vocês vão lembrar que o professor Xavier, no meio de uma crise, ele manda os X-Men numa missão, enquanto ele mesmo vai pra uma ilha na Escócia, atrás de uma tal de Moira MacTaggert. Então, assim, sim, essa é a hora que a gente vai descobrir por onde o professor Xavier estava enquanto os seus alunos estavam sendo escravizados e lutando contra o meio-irmão dele. Então, assim... Eu gosto que essa primeira cena, assim, o Anjo, tipo, você mostra o momento virgão do Anjo, com o qual eu me identifico muito, inclusive. Porque, literalmente, no momento em que a moça com quem ele tá, né, começa a flertar um pouco mais, tipo, não sei o que, né... estou aqui por você, coisas assim. Ele fala, acho que está na hora de você ir embora. Tipo, ele levanta assim na hora. Ele fica completamente sem saber o que fazer. Ele simplesmente não sabe agir com mulher bonita. Ele simplesmente fala, então, acho que está na hora de você ir embora. Está ficando tarde. Não, e pior que ela tinha dado uma flertada forte. Assim, ela, tipo, estamos sozinhos? E ele... vai embora. Sai da minha casa. Eu sou igual. Eu, se não tem ninguém flertando de volta, fácil. Eu flerto com uma parede. Flertou de volta. Tchau. Adeus. Tchau. Mas, inclusive, deixar aqui uma curiosidade já logo nesse começo, que, assim, essa mina que tá no date com o Anjo, ela se chama Irene. E o cientista de quem eles estão falando se chama Gottfried Adler. Essas duas informações juntas, elas fazem uma referência a uma outra mutante, porque não tem nenhum Gottfried Adler nos quadrinhos nem nada, mas existe a Irene Adler, que é a Sina, né, uma mutante com... Não confundir com a personagem do Sherlock Holmes também, né? Pra fazer... Puxar um pouquinho aqui pro Clube do Livro do Dr. McCoy na ausência do Tibbs. Só não confundir essa Irene Adler com a Irene Adler que mal aparece nos romances do Conan Doyle, mas justamente, que acabou virando uma das personagens mais icônicas da franquia, aí, graças às adaptações.
Exatamente, porque a Irene Adler dos X-Men é essa mutante, a Sina, que vê o futuro e tudo mais, que inclusive é a esposa da Mística, né? Elas são, tipo, um dos casais mais antigos e fortes, assim, tipo... ela motiva a Mística em muitas coisas, quem leu a fase mais recente dos X-Men tá ligado. E, ao mesmo tempo, pelo nome, e o Nico já trouxe essa surpresa, ela é inspirada numa personagem de Sherlock Holmes, porque, né, como vários dos personagens e elementos criados pelo Chris Claremont nos X-Men, vem da literatura ali, então tem um pouco essa inspiração. Só que aí, na série, eles meio que fazem essa rápida homenagem aí, misturando os dois numa situação super específica, que a Irene é a mina que o Anjo tá no date, e Adler é o sobrenome do... O cientista maluco que ele tá empregando pra algo que a gente vai descobrir já já. E mais do que parceira, né, esposa da Mística, a Sina também é mãe adotiva da vampira. Então, assim, é um episódio muito centrado na vampira. E não sei por que tipos de limitação ali, provavelmente por falta de espaço mesmo no episódio, porque você tem que lidar com muitos personagens ali em 22, 23 minutos. Então, muito provavelmente não tinha onde encaixar a Sina ali, mas pelo menos eles deixaram um easter eggzinho, sabe? Ah, não, a gente sabe que ela existe, a gente não esqueceu dela, só falta de espaço. Exato. E aí, voltando pro momento virgão do Anjo, porque ele fala pra mina, né, que ela tem que ir embora, não sei o quê, porque ela não ia querer se aproximar dele se ela soubesse a verdade. A quantidade de mutante em céu nesse desenho. Nossa senhora! A quantidade de mutante em céu. Não, você não gostaria de estar perto de mim. Por quê? Você tem asa. Mas aí... Então, aí é que tá. Mas aí eu preciso... Mas eu preciso dar razão pro Anjo também, porque, mano, depois que ela descobre quem ele é, ela vai ver que realmente ele faz parte desse grupo aí de pessoas nojentas que a gente realmente tem que combater e destruir, que são os bilionários. Exato. Então, assim, errado ele não precisa da cura. Ele não precisa da cura mutante, ele precisa da famosa guilhotina, também conhecida como a cura bilionária. E aí, nesse momento ali, onde eles estão tendo essa treta e tal, a gente vê quem? O tal de Cable, né? Porque ele voltou. Ele não tem história, ele não tem origem, ele não tem um mínimo de consistência, mas ele aparece nessa série de novo. Mas ele tem a capacidade de sobreviver a uma grande tsunami causada pela tempestade. Depois de dar risada. E dando risada. E eu tenho certeza que aconteceu o que vocês falaram no programa de Genosha. Ele saiu surfando na própria ombreira. Exato. Exato. E aí ele chega lá na cabana, invade e começa a investigar ali e tal. E a gente começa a perceber que esse tal cientista do Anjo, ele tá trazendo a atenção de muita gente, né? Inclusive o Cable, que tem 2 metros de altura e um trabuco do tamanho dele. E aí o Cable acaba emboscando o Anjo, achando que o Anjo é o tal do Adler, né? E essa cena eu acho muito engraçada, porque ela é pra ser um momento meio, tipo, stealth, né? Do Cable se escondendo e surpreendendo o Anjo dentro da própria casa, mas é engraçado que, como é um desenho, a animação do desenho é muito precária, a forma como eles fazem isso é colocar uma estante no meio da sala. Tipo, não vai... Botou na parede. Não, eu quero deixar ela no meio da sala. E a estante some depois ainda. Ela desaparece. A hora que a Irene entra no quarto, a estante desaparece, assim. Cara, é muito ruim, mano. E eu gosto que a tentativa de fazer uma coisa discreta, assim, com o Cable, que é literalmente o personagem menos discreto de todos. E agora o olho dele ainda brilha, né? Porque não brilhou nos últimos episódios, mas nesse aqui brilhou. Então, tipo, eles realmente deixaram o personagem ainda menos discreto ali, justamente pra essa missão. Mas eu gosto muito de, tipo, do Anjo depois. Ele saindo, aí a Irene toda preocupada com o Anjo. Ele, não se preocupe, a minha arma está apenas para atordoar. É muito, tipo, avisando a criança. Ninguém morreu na gravação desse episódio, tá? Tudo certo, tá? Porque como se você for atirar no amiguinho, atira no atordoar, tá? Atordoar. Porque, como a gente disse lá no começo, é uma série, né? Um desenho animado que passava em TV aberta, então as restrições em relação à violência são muito altas, né? Tanto que eles nunca têm armas de verdade, é sempre essas armas futuristas, de raio laser. Wolverine tá sempre lutando contra robô e não contra pessoas normais, porque, né? Uma pessoa normal não sobreviveria a um ataque do Wolverine, essas coisas. Então, tipo, essa fala é basicamente tipo, tá suave. Não matei ele, tá tudo bem, crianças. Na próxima vez que atirarem alguém, certifique-se de que o atingiu. Eu não vou me esquecer. E aí, né, esse primeiro encontro aí já, Cable e Anjo tem um desfecho meio trágico, assim, porque eles lutam, o Cable atordoa o Anjo e tudo mais, penhasco abaixo, e aí o Cable pergunta pra Irene, tipo... cadê o Adler, tá, não sei o quê. E aí a Irene fala, ele tá na Escócia. E aí o próprio Cable fala, você tá falando da Ilha Muir. Ou seja, o Cable, em algum aspecto, ele sabia quem era esse cara,
tá ligado? Eles já tinham alguma informação. Então, aí o Anjo volta aí pra luta e o Cable, ele pega e mete uma granada de luz, sabe aquelas que você usava no Call of Duty, assim? Ele joga pra cima e cega todo mundo. Exato. E foge. E aí o Anjo putaço ali vai na varanda, não, volta aqui, eu vou te pegar, não sei o quê. E a coitada da Irene cega, ela decide que é uma ótima ideia pegar uma primeira arma que ela consegue apalpar no chão e atirar pra frente. E acerta o coitado do Anjo. E, mano, é o momento em que todos os traumas dele se realizam, porque ele tava tipo, não vou mostrar pra essa mulher que eu tenho asas, eu gosto dela. Na hora que eu tiver certeza que tá tudo certo, eu mostro. E aí, no segundo que ele aparece na frente dela com asas, Da moda aí, ele até sai voando, mas tipo, eu sabia que ela não ia me aceitar, não sei o quê. E ela, mano, foi um engano, porque eu tava meio cega, sabe? Tipo, mas nessa já é tarde, ele já saiu voando, não dá mais pra avisar, coitado. E eu gosto que já mostra o quanto o Anjo é chato, Nossa, né, que mano? insuportável esse maluco. Que personagem chato. Ele já era insuportável nos quadrinhos, em que literalmente as duas coisas mais legais que acontecem com ele, a gente vai falar no fim desse episódio, a outra ele transando com uma mulher no céu, na frente da mãe dela. E essas são literalmente as duas únicas vezes em que o Anjo fez algo relevante nos gibis. Relevante de, tipo, as pessoas comentarem, porque de resto... As pessoas lembrarem, né? E eu acho engraçado porque, assim, caso você, nosso querido ouvinte, não saiba exatamente dos quadrinhos, o Anjo é um dos X-Men originais. Porque originalmente os X-Men eram compostos por uma equipe de 5 pessoas, que era Ciclope, Jean, Fera e Homem de Gelo, e o Anjo. Eu acho muito engraçado que aí, na série animada, depois eles vão fazer um retcon disso, eles vão incluir como se o Anjo sempre tivesse sido, mas nessa primeira aparição dele, não faz a menor menção, assim, tipo, tanto que mais pra frente, quando mostra ele se encontrando com os X-Men, não rola um, tipo, Warren, não sei o que tal, como se eles conhecessem. Não, parece que é simplesmente um cara novo, assim. Mas eu acho que, pra mim, mostra tem meio que um conhecimento ali, porque, tipo, beleza, eles não se apresentam, eles não citam o nome um do outro, mas eles discutem como se eles já tivessem se conhecido, assim, tipo, porque o Ciclope e o Anjo, eles entram num debate que parece que não é um debate novo, sabe, de aceitação entre eles ali, e no próximo episódio também o Xavier, ele mostra um interesse muito maior no Anjo, né, no Arcanjo, do que nos outros Cavaleiros do Apocalipse. Então, pra mim, assim, eu li como beleza, eles não vão entrar nessa exposição aí, mas eles deixam a porta meio aberta, sabe? Se a gente precisar falar que ele era dos originais, a gente tem pelo menos uma micro-relação ali deles, ali já nesses dois diálogos. Maneiro eu vi, porque da minha perspectiva pareceu muito que foi tipo assim, estão apresentando um personagem novo, como foi com o Colossus no episódio passado, tá ligado? Tipo... Mas aí, a gente chega então, já que citaram a tal da Ilha Muir, vamos também para a Ilha Muir. E antes de falar dela no episódio, vamos comentar um pouquinho nos quadrinhos, porque a Ilha Muir, ela apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em X-Men número 104, lançado em 77, que aqui no Brasil foi republicado recentemente pela Panini na Fabulosa X-Men, edição definitiva número 5. E que, assim, a grande característica dessa ilha é ela ser muito afastada. Assim, quando você vai ler os quadrinhos, nas primeiras aparições, é a fase escrita pelo Chris Claremont. E toda vez ele faz questão de reforçar como essa ilha é longe, ela é isolada. Por isso que foi criado um centro de pesquisas mutantes ali, para ter uma certa privacidade e tal. E é muito doido que essa privacidade, essas coisas, ela é muito batida porque depois a Ilha Muir, ela passa a ser um cenário recorrente nas histórias dos X-Men, justamente por conta desse centro de pesquisas mutantes que rola lá. Tipo, eles levam a Jean, na época que ela tá com a Fênix, pra ser analisada lá. E também por um outro motivo principal, que aí já tem a ver com esse episódio também, que é a sua fundadora, né? A fundadora desse centro de pesquisas, que é a Moira MacTaggert, que já foi citada em episódios anteriores, que nos quadrinhos ela apareceu antes da Ilha Muir. Ela apareceu em X-Men 96, em 75, sei lá, uns 2 anos antes. E quem quiser ler também, tá ali na Fabulosa X-Men, edição definitiva número 5, da Panini. E basicamente ela chega meio querendo ser governanta dos X-Men e tal, e aí depois, na verdade, a gente descobre que não, que ela é uma baita de uma geneticista, que ela estudou com o Xavier na faculdade e tudo mais, e ela é fundadora desse centro de pesquisas que rola na Ilha Muir. E o porquê que ela fundou esse centro de pesquisas, aí a gente vai resumir aqui, mas não vai entrar em muitos detalhes, é que ela quis ajudar o filho dela, que é o Proteus. E aí a gente vai deixar pra falar dele depois, porque tem aqui na própria animação. Mas basicamente o background ali
da Moira MacTaggert e da Ilha Muir é isso. E isso é interessante, é importante, por quê? Porque aí, nesse episódio, quando a gente finalmente chega no Professor Xavier e descobre onde que ele tá, fazendo o quê, ele tá justamente trocando uma ideia com a Moira MacTaggert, na Ilha Muir, e ele tá elogiando esse centro de pesquisa mutante que ela criou, né? E aí, eles estão conversando, ele tá super, tipo, legal, tem alguém, né, pesquisando mutantes e tudo mais, que é a luta do Xavier, não só no campo político e social, como a gente tá vendo, né, de questão de aceitação, mas de entender os mutantes mesmo, como ele pode ajudar, tipo, os alunos dele, digamos assim, e os mutantes em geral, né? Então ele fica super empolgado e tal. E aí, nesse diálogo, a gente descobre que o tal Adler, que foi citado pelo Anjo, que o Cable tá atrás, ele meio que aluga uma salinha ali na Ilha Muir, porque ele também pesquisa mutantes. Só que assim, ele não quer ser incomodado. O lance é assim, eu pago meu aluguel, não me enche meu saco, sabe? Ele não aceita a visita, ele não quer conversar com ninguém. Mas tem uns rumores ali que ele trabalha num negócio pra curar ou inverter, vamos dizer assim, as mutações. Só que o cara, por ele ser recluso, não aceitar falar com ninguém, isso é meio que boato, né? E aí, é muito engraçado que aí eles batem na porta do cara pra tentar conversar, o Adler fala justamente isso, tipo, eu não quero ver ninguém, vocês prometeram não interferir, não enche meu saco e tal. E aí o professor Xavier, sutil como ele é, ele aproveita que ele tem o dom de Lementes, e aí ele tenta ver, tipo, então você não quer falar comigo? Então eu vou descobrir o que você tá escondendo. Só que aí quando ele vai sondar a mente do Adler, ele tem algumas visões muito conflitantes e tal, e aí nas imagens a gente vê 2 mutantes que são muito importantes para os X-Men, que são a Mística e o Apocalipse. Então, assim, o Xavier não conhece eles, não sabe o que significa, tanto que ele fica bem desorientado e tal, mas pra gente que é fã é aquele momento, tipo, olha eles ali! E é muito bom que é a Mística, então é a primeira mutante que retorna de Genosha, porque vocês vão lembrar que no episódio de Genosha tem vários mutantes figurantes ali, né, no meio da aventura, e um deles é a Mística, e ela não é a única que vai aparecer nesse episódio, mas já a gente chega lá. E aí, depois que o Xavier tem aquele momento de tontura, né? Porque ele percebe intenções não muito boas, né? Na mente do, entre muitas aspas, Dr. Adler. Ele fala, quer saber? Eu acho que agora é hora de eu avisar meus filhos. Não só que eu estou vivo, mas que... E neste momento eu estou num lugar que pode trazer o genocídio de todos os mutantes. KKK. É um bom timing, né? Tipo, já que você não deu satisfação pra eles, Exato. em momento nenhum. Depois, agora que a coisa parece meio irreversível, vamos chamar as crianças. Porque enquanto o Xavier ele tá, né, caído e tudo mais, ele e a Moira começam a trocar ideia, e aí a Moira fala, ela solta a palavra assim, né? Ela fala, ele tá procurando a cura pras mutações. E o Xavier já dá no meio dela, tipo, opa, peraí, não usa essa palavra não. Cura Exato, não usa essa palavra não, porque mutação é um bagulho natural, nasce com todo mundo, entendeu? Não é uma doença pra você querer curar, sabe? E assim, aí voltando, é um desenho pra crianças nos anos 90, mas você sabe exatamente do que eles estão falando, né? Porque... É claro que é algo que não deve ser lido literalmente o tempo inteiro, porque afinal de contas depende da história, da intenção dos autores e tudo mais, mas na maior parte do tempo a mutação, os mutantes são lidos, né, como minorias e tudo mais, então quando ele puxa um papo desse de que, tipo, opa, não é cura, não fala assim e tal, a gente sabe justamente que ele tá falando da forma como muitas, principalmente a comunidade LGBT mais é tratada, né, na questão de cura, é um negócio que é batido o tempo inteiro, e aí você ter o professor Xavier falando, se mostrando contra veementemente, tipo, não fala desse jeito, não é assim que funciona e tudo mais, tem um pouco disso aí, sabe? Tem ganha um pouco essa carga, que é um negócio que... E o Claremont foi um cara que mudou muito também a metáfora dos X-Men ali, né? Porque todo mundo sabe, né? A gente, né, já falou isso 1,5 milhão de vezes aqui nesse programa, que os X-Men nasceram ali como uma metáfora para o movimento de direitos civis da comunidade negra nos Estados Unidos, toda a questão do semi-apartheid que tinha, né, mano, pessoas negras e pessoas brancas não comiam no mesmo restaurante, não podiam sentar nos mesmos lugares, sabe? Toda essa questão, assim, era explorada na fase do Stan Lee, né, antes de entrar aquele ato que o Claremont assumiu depois. E quando o Claremont assume e depois faz Novos Mutantes, o Novos Mutantes, mais especificamente, entrava muito na metáfora da comunidade LGBT+. Porque era simplesmente dos jovens, né? Eram os jovens mutantes ali, realmente, que estavam se descobrindo, de novo, enquanto seres sexuais, enquanto pessoas, sabe? E descobrindo seus poderes. Então, o Claremont passa essa metáfora
né? Ele atualiza essa metáfora e a gente vê o quanto o desenho bebia do Claremont ali. Se o 97 agora tá bebendo muito de Grant Morrison e do Weddle, o desenho original bebia muito do Claremont, porque era o que tava rolando bem ali, né? A fase do Jim Lee tava começando ali, então tinha uma influência muito grande desses temas. E eles trazem agora de uma forma muito delicada, eu acho, assim, tipo, do mesmo jeito que o Claremont trazia até. E é importante ver que, mano, sempre teve isso, sabe? Nos quadrinhos, no desenho. Então, tipo, não é de hoje, não é uma coisa que tá sendo imposta na gente. É só uma metáfora que na época talvez a gente não soubesse ler. Pois é. Sabe? E agora que a gente tem realmente um compartilhamento da comunidade muito maior por causa da internet, das redes sociais, a gente começa a ler e a identificar essas coisas que na época que a gente leu uma vez na adolescência, talvez a gente não tivesse entendido, sabe? Exato. E aí esse debate deles meio que, entre as termina com a Moira falando, tipo, mas tem mutante que não gosta de ser mutante, de ter, né, que vê os dons como maldição, essas coisas. Inclusive, você já contou pros seus X-Men que talvez você tenha encontrado a cura pras mutações? E Xavier fica, rapaz, é verdade, né, eu tenho alunos. Eu tenho gente pra dar satisfação. E aí a gente volta pra mansão pra ver os X-Men. E é engraçado que eles estão no meio da reforma, né? Que a mansão Xavier tinha sido destruída, então eles Colossus já vazou. Colossus fez ajuda, tipo, agora vocês têm um teto. Então, o Colossus ergueu as paredes, acabou. Chega, eu não vou construir... da minha força, agora vocês pedem pra vampira. Eu não vou construir sala de perigo nenhuma, tá ligado? Vocês que se virem. Não vou carregar serra gigante, metralhadora pra dentro de casa. Se virem. E é justo o único que não se machucaria com isso. Justamente. E é engraçado que aí a gente vê um pouco os X-Men num momento, entre aspas, né, de descontração, que tá lá o Wolverine se mostrando pro Gambit e pra Jean, e aí a Jean usando os poderes dela pra, né, rejuntar a parede, e aí eles zoam a tempestade, tipo um negócio meio de descontração, só que é lógico, né, sendo X-Men vai dar uma treta, e aí o Wolverine tira o Gambit de ladrão, e aí o Gambit de raiva usa o poder dele pra energizar um tijolo pra explodir na cara do Wolverine. E aí o Wolverine saca a garra. E aí fica aquela coisa, os caras brigando. A gente tem o Snicket da cota desse episódio. Exatamente. E aí, só uma rápida curiosidade, é que nesse momento o Wolverine, né, porque o Wolverine ele chama todo mundo por apelidos, né? E aí ele chama o Gambit de francês. E aí eu só queria deixar aqui um disclaimer que no desenho, o Wolverine chama o Gambit de francês o tempo inteiro. E isso criou, acho que no círculo interno ali do fandom dos X-Men, um momento que todo mundo passa, que é você vai comentar do Gambit ser francês e alguém vem e fala, então, ele não é francês. Ele é Carrum. É de Nova Orleans. Tá ligado? Por quê? Porque, na verdade, originalmente, até no áudio original do desenho, o Wolverine não chama o Gambit de francês, ele chama de Cajun. E o que é Cajun? É uma comunidade ali do sul da Louisiana, né? Formada por descendentes de franco-canadianos, ou seja, a galera do Canadá mais ligada à França ali. E aí é muito bom que sempre tem um momento canônico, como um fã de X-Men, que você vai chamar o Gambit de francês, e aí vem um fã mais velho e fala, então, ele não é francês. E aí você fica se achando um idiota, porque, porra, ele chama todo mundo de Chéri e Mon Ami, como que ele não é francês? E meio que não é mesmo, assim. Só que aí agora, na vida adulta, eu vou jogar essa culpa pro desenho, porque o Wolverine chama o Gambit de francês o tempo inteiro, e eu não tô aqui pra discordar do Wolverine. Eu sempre achei que você tinha uma quedinha pelo francês. Uma quedinha tão grande quanto a que você vai ter. Você sabe calar a boca sozinho ou vou ter que te ajudar? Aí! Quem adivinha quem quer falar com a gente? A briga chega ao final com a Jubileu avisando que o professor Xavier tá ligando. Porque, afinal de contas, né, é o clássico de um lar desnaturado. Você tem que ter a criança pra acabar com a briga dos adultos, né? O caçula sempre, não, gente. Vamos ser felizes, o papai tá ligando. Somos todos uma família. E aí o professor Xavier liga, e aí sim, finalmente ele fala pros X-Men o que ele tava fazendo na Escócia, que é ir atrás dessa tal pesquisa, que tem uma cura, talvez exista uma cura rolando e tal. E é muito bom, porque aí você entende o tema principal, o conflito principal desse episódio, que é o da vampira. Porque enquanto todo mundo tá ali falando, tipo, não, pô, que loucura, até parece que eu vou abrir mão dos meus poderes, não sei o que, a vampira tá meio tipo, então, talvez eu faça isso, sabe? Porque ela fica muito, muito conflitada, né? Justamente por algo que a gente já sabia desde o primeiro episódio, né? É bom lembrar que no primeiro episódio eles estão comentando ali os problemas que cada um enfrentou da própria mutação, e lá ela já falou que o primeiro beijo dela, ela deixou o
o namoradinho dela em coma, assim, quando ela tinha, sei lá, uns 13 anos e tal. Que é um negócio que é mostrado nesse episódio, eles têm uma cena de flashback disso, e isso é uma marca que ela carrega pro resto da vida, porque desde então ela nunca pôde tocar em outra pessoa, né? E aí o desenho, nesse episódio em específico, mostra ela tendo que lidar com isso de formas diferentes. De um lado, ela fica olhando a Jean e o Scott se pegando o tempo inteiro, como aquele casal chato que fica se pegando no meio de todo mundo. E aí, enquanto a vampira tá vendo a Jean e o Ciclope se pegando o tempo inteiro, ela olha pro lado e tá lá o Gambit flertando com ela igual um maluco, sabe? Alucinado, ele não larga do pé dela, tanto que ele, o tempo inteiro ele fica tipo, me dá um beijinho. E ela tipo, tá maluco, eu vou te deixar em coma, não sei o que. E ele tipo, mas talvez valha a pena. Esse, o Gambit é 100% a pessoa que adora apanhar de mulher bonita. Ele não tá nem aí, né? Tipo, ele fala assim, não, beleza, mas um beijinho, sabe? Tipo, olha esse negócio, olha esse clima entre a gente o tempo inteiro, sabe? Coitado, só que ela tem medo de, né, fazer isso. Exato, óbvio. É óbvio que o medo dela é compreensível. Exato, pô. A gente entende que chegou num ponto em que o Gambit tava praticamente assediando ela, então ela claramente joga ele pra fora do carro com muita razão. Correta, tá ligado? Só que é um ponto, assim, que o Gambit tá muito, tipo, completamente sem noção e aficionado por um beijo na boca, assim, tipo, não, mano, me mata. Eu não tenho o menor eu problema. Morreria feliz. Problema. Exatamente. É porque, assim, mas aí eu vou puxar essa, que o Gambit flerta com ela o tempo inteiro, assim, é que pra esse episódio especificamente... Existe na temporada toda um flerte entre os dois ali, é uma coisa que ele não tá indo atrás sozinho. Tipo, são dois personagens que flertam com tudo que se mexe. A gente falou da vampira no episódio anterior com o Colossus, assim, são dois personagens em que a natureza deles é flertar, sabe? O libido então, tá no talo. Exato, então ele não é uma coisa que realmente começou nesse episódio, o Gambit. Tipo... Nesse episódio, cai pra esse lado ruim dele, não tá... Aí sim, ele tá sendo sem noção pra caramba, porque ali ela tá totalmente questionando, tipo, a própria existência num nível sério de, tipo, será que eu quero continuar sendo mutante? O cara, vamos dar uns beijinhos, gato, e porra... Malucos, sabe? Leia a situação, tá ligado? Tem assim um pouco, sabe? Mas aí a vampira, ela fala, quer saber? Eu vou viver minha vida, eu não tô nem aí. E aí ela usa os poderes pra ir pra Escócia. E é um momento muito badass, eu achei, pelo menos, que ela, tipo, sobe na asa de um avião, assim, e pega carona. É muito... achei muito da hora, assim. Porque é um clássico, né? E eu gosto que é um momento muito homenagem além da imaginação ali, porque a galera tá no avião, aí pega, olha, assim, que nem aquela cena do monstro que tá se aproximando, assim, no episódio clássico de Além da Imaginação, e é só a vampira sentada, refletindo na asa do avião, assim. Tipo, ela pensando na própria vida e a galera em choque, tipo, meu Deus, uma mina na asa do avião. E ela, como alguém faz isso? E ela, eu não aguento mais. E detalhe que, assim, depois que a vampira foge, a Jean, ela percebe, né, o quanto a vampira fica mal ali com ela e o Ciclope, e vira pro Scott e fala, nossa, eu tô preocupada com a vampira, né, porque eu vejo como ela olha pra gente quando a gente se toca, eu vejo ela desejando isso pra ela, sabe, tipo, então existe ali uma preocupação de família muito grande entre eles, e que liga também com essa questão de eles se gostarem, sabe, de tipo... O Gambit, às vezes, não tava indo atrás da vampira só pra pegar... Pra não deixar ela sozinha, sabe? Tipo, ele sabe que ela tá fugindo e ele vai junto. É uma... se eu não me engano, eles fazem isso nos quadrinhos em determinado momento também. Então, é aquela coisa de, tipo, todo mundo sabe que ela tá mal e cada um tem seu jeito diferente. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos invasivo ali de tentar ajudar. E mostra o quanto eles se preocupam um com o outro ali. Exatamente. E aí ela chega na Ilha Muir, vai pra um boteco e tal, e lá estão o Pyro e o Avalanche, que também são outros dois dos mutantes que estavam em Genosha, e agora estão na Ilha Muir. E assim, eles são vilões clássicos X-Men e tal, mas até aquele momento nada muito digno de nota, assim. Acho que a coisa mais importante que a gente pode dizer sobre o Avalanche é que ele é grego, ou seja, ele é parente do Nico, porque afinal de contas todos os gregos são parentes. E seus Avalanche? Que eu nem esqueci. Oi, eu só dei oi pra ele. Ah, beleza. E aí, o que acontece? Eles estão esperando a Mística, né? Que eles não sabem como é que ela é, mas ela combinou um encontro aqui no bar, ela vai chegar a determinado momento. E aí, a vampira entra no bar, e é óbvio que ele pensa, né? Deve ser a Mística, porque afinal de contas, né? Nem pode ser qualquer outro ser humano. É a Mística, acabou.
E aí ele vai lá trocar uma ideia, meio que dá uma flertada e tal. Tipo, ele taca fogo numa cadeira pra impressionar a vampira. Tipo, aí a gente volta na cota de incel desse desenho que é muito alta, porque, pelo amor de Deus, você realmente acha que você tá impressionando uma mina, tacando fogo em algo dentro de um ambiente fechado, tá ligado? Puta que pariu. Não, e detalhe, como eles estavam em Genosha, eles deviam ter alguma noção, pelo menos, de quem ela era. Deveriam, pelo menos. É verdade, Porque né? ela foi uma dos poucos X-Men que saiu do avião É verdade. em Genosha. Meu Deus. Então, tipo, ele já devia ter percebido que, mano, não vai adiantar você tacar fogo em alguma coisa. Pô, essa é literalmente a mulher mais porradeira que tem na série. E você acha que você botar uma coisa em chamas Exato, mano. vai conquistar ela? Pelo amor de Deus. Pelo amor né? de Deus. Fora que é um bar só de mutante traumatizado. É, tem isso. É um bar só de mutante traumatizado. Todo mundo ali querendo a cura. Uma não consegue tocar no outro porque absorve a força vital. É. A outra deixa todo mundo com fome. A outra mata as pessoas de doença, sabe? Sim. Tipo, É um não existe- péssimo lugar pra você flertar, tá ligado? exato. Você não tá lá pra flertar, você tá lá pra encher a cara e, mano, ver se você consegue uma filhinha da vacina da Covid ali, sabe? Isso. Exatamente. E aí a vampira, lógico, não cai no papinho dele, taca ele longe. E aí o Avalanche fica bravo, ataca ela também, só que é o Avalanche, ele não dá nem pro cheiro, né? E aí ele despenca morro abaixo, assim, e cai na água, tudo. E aí, por que ele despencou morro abaixo e caiu na água? Pra mostrar pra gente que o Cable tá chegando de barquinho. E, mano, eu acho muito engraçado, porque aí a gente volta que o Cable é um cara super B10, mas ele sempre tem esses momentos muito fofinhos, tá ligado? No episódio de Genosha, ele desapareceu e ele tava se escondendo atrás da árvore. Escondido atrás da árvore. Aí agora ele tá chegando, tipo, mó B10 numa lanchinha, só, sabe, que é muito menor que ele. É muito engraçado, mano. É muito bizarro porque, tipo, muito aqueles bots genéricos de animação, quadrinho e tal. E, mano, o cara gigantão, cheio das tecnologias num barquinho, tipo... É muito engraçado, porque não era a intenção, mas é muito engraçado. Tipo, você não consegue Exato. assistir o bagulho dessa série. Porque era só pra ser, tipo, um momento tenso, assim, tipo, É. caralho, o Cable tá chegando, mas acaba sendo exatamente o Cable se escondendo atrás da árvore, É. sabe? Tipo, meu Deus, ele parece muito badass, mas ele está atrás da árvore. É. Meu Deus, ele parece muito cool, mas ele está num barquinho que mal aguenta o peso muscular dele, sabe? E aí, enquanto isso, na ilha, a vampira vai atrás, né, do Adler, que não deixa ela entrar e tal, mas, mano, ela é vampira, ela vai lá e invade, porque ela, afinal de contas ela é muito forte. E aí ela fala que quer perder os poderes e tal. Quando o Adler pergunta o porquê, ela fala, tipo, eu quero tocar outro ser humano. E aí, de novo, batendo nessa tecla de, tipo, que merda é ser a vampira, sabe? Porque, mano, realmente, sabe, é complicado. E aí o Adler fala, beleza, então volta daqui uma hora que a gente desenrola isso daí. Só que aí, a gente descobre que o tal Adler não era Adler coisa nenhuma, era a Mística. E ela tava trabalhando pro Apocalipse pra atrair mutantes e usar uma máquina ali, que até então, né, todo mundo acha que é pra desenvolver a tal da cura, pra, na verdade, transformar os mutantes em escravos do Apocalipse. E aí ela chega no Apocalipse falando, tem uma aqui pra você, que no caso seria a A vampira. própria filha. Então, tem essa, né? Porque, de verdade, eu não lembro o desenrolar da Mística nos próximos episódios, assim, mas nos quadrinhos é a filha, né? A Sim, Mística... e se eu não me engano, ela já é introduzida, assim, eu não tenho certeza. Mas eu acho que desde que ela é vilã dos Vingadores, já tinha uma coisa dela ser a filha adotiva da Mística, porque ela aparece como uma vilã ali da Irmandade dos Mutantes, né? Então eu acho que já tinha ali esse contexto. Mas o desenho agora não explora isso, né? A gente vê no 97 que tem aquela coisa do Kurt com a vampira se tratarem como irmãos e tal. Mas agora, eu especificamente não lembro. Acho que a gente vai redescobrir juntos se eles tocam nisso no desenho. Sim. Porque eu honestamente não lembro da primeira vez que eu vi se eles voltam pra isso. Assim. Mas não. eu lembro que no Evolution tem, Sim, mas nesse eu realmente não lembro. sim. E aí a gente volta pro núcleo dos dois patetas lá, porque o Piro vai atrás do Avalanche. E aí eles dão de cara com o Cable. E, mano, eu acho muito da hora. Aí é da hora mesmo. Dessa vez eles conseguem deixar o Cable B10, porque ele tem, tipo, uma música tema, assim. Que toda vez que ele aparece, toca um negócio, assim. E aí já evoca Faroeste. E aí essa homenagem ao Faroeste ganha outra camada, porque aí meio que ele e o Piro fazem um duelo, assim, né? Uhum. O Piro com as chamas, ele com a arma dele. E é óbvio que o Cable ganha, né? Porque, afinal de contas, o oponente é o Piro. É meio... bater em quem já tá caído. E aí, depois desse duelo e tal, aí o Piro traz a dose de expositividade do episódio ali, que ele resume a situação do Adler,
que na verdade não tá curando ninguém e tudo mais. E aí eles têm a brilhante ideia de sequestrar esse cara, sem que a Mística saiba. Só que ele não sabe que, na verdade, só ele tá falando das mesmas pessoas, porque afinal de contas a Mística é o Adler. E aí eu gosto muito, como, parando pra pensar agora, gravando, eu nem anotei isso, mas essa trama deles me parece muito episódio Scooby-Doo. Sim. Sabe? Eles são muito burros, mano. Não, e o Piro, ele é tão burro que ele fala assim, não, se tem esse cara que tá todo mundo vindo atrás, provavelmente a Mística quer que a gente vá atrás dele. Então vamos atrás dele antes e a Mística vai, tipo, premiar a gente. Tá vendo a proatividade, a merda que é a proatividade? Porque o cara vai querer mostrar trabalho pra patroa dele e faz merda, entendeu? Porque eles vão lá e sequestram o Adler mesmo. E o Cable vê tudo, vai atrás deles e tudo mais. E é muito engraçado que aí, de tudo isso que a gente tá falando, só aí que o Xavier e a Moira aparecem de novo, que eles vão ver o que tá acontecendo, né? E O que será? O que eles estavam fazendo? tipo, nossa, essa ilha é tão pacata e tranquila, por que tem tanta gente saindo na porrada, estourando porta e tudo mais, né? Não sei. Fecha a porta aí, fecha a janela. Sim. Vamos dar um 2 e a gente volta. Exato. Mas aí a gente volta lá pros vilões Scooby-Doo, que aí tem outro negócio que eu achei incrível desse episódio. Porque assim, eles vão lá e sequestram, né, o Adler. Só que aí a Mística, ao invés de se revelar no ato, na hora, ela espera eles levarem ela lá pra longe. E quando eles chegam no lugar que eles queriam, né, iam manter ela, aí sim ela se revela como a Mística, tipo... Ela deixou o cara carregar ela mocota, podendo interromper a merda toda instantaneamente, e falou, não tô fazendo nada, vamos ver até onde isso vai, tá ligado? Vamos ver até onde isso vai, é 100%. Pelo amor de Deus, mano. Porque, mano, aí depois ela chega e dá uma bronca neles. E é muito, tipo, mãe dando bronca em criança, assim, porque os dois ficam... Total. Aí tem, novamente, um momento onde eles... então quer dizer que a máquina transforma mutantes em escravos e que a Mística tomou o lugar do Adler e tal, sabe? Aquela coisa bem... Uhum. Tipo, caso você não estivesse prestando atenção, é isso que tá acontecendo. Exato. Só que aí, a vampira vê tudo isso de longe e chega pra resgatar o Dr. Adler, porque ela não sabe, né, que é a Mística, e o cara tinha prometido a cura pra ela e tudo mais. E aí ela sai na mão com o Piro, e enquanto isso tudo tá rolando, o Cable chega no tal do Adler, porque aí fica a vampira lutando contra os dois vilões pé de chinelo, e aí o Cable vai falar com o tal do Adler, né? E aí o Cable puxa, tipo assim, você é perigoso, né? Porque você que criou os colares que tiravam os poderes dos mutantes lá em Genosha. Que é um negócio que também eles já tinham falado no próprio episódio. Porque em Genosha tem um momento ali onde os políticos estão discutindo, eles falam da coleira e alguém fala, tipo, foi um cara da Escócia que inventou e tal. E aí o Cable fica meio, tipo, então quer dizer que você é perigoso pros mutantes. Se você é perigoso pros mutantes, eu vou ter que acabar com você, assim, basicamente. E aí a vampira vê o que tá acontecendo, vai pra cima dele, né? E aí o Cable com a sua arma de atordoar, viu, crianças? O Cable não mata, ele atordoa. Ele atordoa a vampira. E aí a Mística se revela pra ele, né? Mostra que na verdade ela é a Mística e tudo mais. Só que aí quando o Professor Xavier e a Moira se dão conta e chegam neles, aí a Mística se transforma no Adler de novo, finge que tipo o Cable tá atacando ela, na verdade, e tudo mais. E aí a gente tem um momento que eu achei muito da hora, que eu não lembrava o que acontecia, que é a Jean e o Ciclope se juntando pra lutar contra o Cable, assim. Por quê? Que eu achei legal, né? Pelo motivo óbvio, que hoje todo mundo sabe, é que, na verdade, é meio que os pais lutando contra o filho, né? Porque o Ciclope e a Jean, na verdade, uma clone da Jean são os pais do Cable, e aí, nesse momento que a gente tá vendo em tela, é meio que isso, assim. E só que eu achei engraçado que, na época, provavelmente, eles não sabiam disso, e ninguém sabia disso, porque, como a gente comentou no episódio em que o Cable aparece pela primeira vez, a história dele, a origem e tudo mais, é um negócio que foi sendo pensado, desenvolvido aos poucos. Sem ninguém saber, aquilo que a gente tava vendo ali era, tipo, os pais saindo na porrada com o filho, tá ligado? E aí a gente tem, né, a cena de ação e tudo mais, o Cable... meio que eles têm um momento onde... Pera, Cable... só um aviso, pais, não saiam na mão com seus filhos. Por favor. De preferência. Isso é legal nos X-Men. Exato. Só é legal se o seu filho já é, sei lá, 30 anos mais velho que você. Exato. E você não sabe que ele é seu filho. Justamente. De resto, não façam isso. Solte a arma! Não! E aí eles, né, um ataca o outro, e aí caem o Cable e a Jean de um penhasco. O Cable, né, sendo essa máquina de matar e tudo mais, ele pica a mula, ele foge, e aí a vampira resgata a Jean. E aí, o que acontece, né? A Jean quase morre, o Ciclope tá perto, eles vão lá e ficam, meu Deus, nossa, olha o que quase aconteceu, você viveu, que bom, nossa, tal. E aí a vampira olha pros dois se pegando e chora, porque é o episódio reforçando aquela coisa de, tipo, a vampira
né? O mundo esfregando na cara da vampira o que ela não pode ter, né? Que é esse contato humano, essa coisa e tal. A vampira chora e tudo mais, só que esse choro, além da dor e tudo mais, também tem meio que ela tem um momento de revelação ali. Porque ela percebe que sem os poderes ela não poderia ter salvo a Jean. Que é uma pessoa importante pra ela e pro Ciclope e tudo mais, então rola um momento meio tipo assim, pô, é uma merda ser eu? É, mas se eu não fosse eu, talvez mais gente já tá sofrendo, então dane-se essa cura, tá ligado? Eu não tô nem aí, eu não quero mais esse bagulho, lasque-se, sabe? E aí ela sai, é muito engraçado, que aí ela sai voando, ela tromba com um anjo, que tá chegando agora pra avisar o Adler que a galera tá indo atrás dele. Lá no começo do episódio, quando o Cable ataca ele e tudo mais, a mina que ele tá num date atira nele, o Cable fala, mano, Dr. Adler tá em perigo, vou lá avisar. E aí acontece absolutamente tudo, e só no finalzinho ele chega. E é muito engraçado que ele mesmo fala, tipo, putz, acho que eu cheguei tarde. O laboratório arrombado já. Você acha que você chegou tarde, amigo? Tá ligado? Mano, a vampira literalmente saiu do laboratório por um buraco no teto. No teto, mano. Pelo Tipo, amor de Deus, Warren. Claramente ele chegou muito tarde. Exato. E eu gosto que, tipo, ele tá voando, ele tromba com ela e fala assim, como você voa sem asas? E aí, o episódio chega ao fim com a Mística chegando no Apocalipse falando que achou um outro súdito pra ele, né? E no caso é o Anjo, e seria a vampira, mas como ela, né, fugiu, renegou e tal, vai ser o Anjo. E aí o Apocalipse fala, né, ele fala numa voz grave ali que ele sabe mais deste mundo do que a Mística, e que por isso que ele vai ter que destruir tudo. E aí você ficou, ih, quem que é esse maluco? Eita caralho. E quem é esse maluco a gente vai descobrir no próximo episódio. Tan, 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 tan. Mas antes da gente ir embora, eu gostaria de lembrá-los, todos vocês que estão aqui, de ir lá conferir as nossas redes sociais, que é TV Colossus Cast, em todos os lugares. Porque a gente posta conteúdos exclusivos lá, tem, né, é também uma forma da gente trocar ideia, então cola lá pra encher esta emissora, essa sua TV Colossus, porque ela não é minha, ela não é do Nico, ela é de todos nós. Então é isso. Adeus! Tchau!